Bem-vindo ao meu canal! E na aula de hoje falaremos da Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001, Lei do Sigilo Bancário. Vem comigo, pegue papel e caneta e vamos juntos! Como melhorar a experiência dos nossos vídeos? A minha sugestão é: dê pause, faça suas anotações ou vá printando todas as telas que iremos reproduzir na íntegra, na melhor forma possível, objetivando um estudo adequado e certeiro. Pessoal, essa lei que eu escolhi para gravar e para estudarmos pontualmente, já que é uma lei que cai no concurso do Banco do Brasil, ela dispõe sobre o sigilo de operações de instituições financeiras e outras providências. Só que nós teremos a oportunidade de perceber que o conceito de instituições financeiras ele vai muito além de um banco. Nós podemos citar casos de corretoras, de empresas que realizam empréstimos, de cobrança, dentre uma série que eu vou pontuar para vocês ao longo dessa análise. Mas afinal, o que é o sigilo bancário, objeto dessa lei que nós estamos estudando e pontuando na nossa aula de hoje? Sem dúvida alguma, é possível afirmar para vocês que o sigilo bancário é um dever ou até mesmo uma obrigação das instituições financeiras de manterem em sigilo, de resguardar os dados dos seus clientes contra aí eventual quebra desse sigilo. Aliás, a eventual quebra desse sigilo, ela só pode ocorrer mediante uma autorização judicial. O juiz ele tem que autorizar para que isso aconteça. Agora, se houver uma suspeita de movimentação ilegal dos recursos de outras pessoas, um juiz ele tem que autorizar de qualquer forma. Vale lembrar que o pedido de quebra de sigilo bancário ele deve partir de algumas autoridades competentes, tais como o Ministério Público, Polícia Federal, Comissão Parlamentar de Inquérito, etc. O sigilo bancário é uma obrigação de qualquer instituição financeira de guardar todas as informações e dados dos seus clientes. Em outras palavras, eu posso falar que é a obrigação de qualquer instituição financeira de sigilo da informação. É importante destacar também que, além das informações sobre as operações bancárias, saldos e investimentos, todos os clientes possuem o direito de terem guardados suas informações financeiras, patrimoniais e fiscais. A lei quer assegurar a garantia de privacidade das movimentações das propriedades, dos bens, dos impostos de cada uma das pessoas. É por isso que os bancos eles não podem informar ou divulgar as informações dos seus clientes, porém, a lei permite o intercâmbio de algumas informações. Por exemplo, as instituições financeiras podem fazer a troca de alguns dados para fins cadastrais. É possível um banco enviar alguns dados aos órgãos de proteção ao crédito. Deveu vai para o Serasa. As instituições financeiras elas conservarão sigilo em suas operações, sejam elas ativas e passivas, e também nos serviços prestados. Vale lembrar que o pedido de quebra de sigilo bancário ele deve partir de algumas autoridades competentes, tais como o Ministério Público, Polícia Federal, Comissão Parlamentar de Inquérito, etc. Preste muita atenção que a quebra de sigilo bancário, sem que exista uma autorização de poder judiciário ou até mesmo sem uma solicitação em CPI,
é considerada crime no Brasil e é possível uma pena de reclusão de 1 a 4 anos para essa pessoa que cometeu tal infração, além de multa. Preste muita atenção com o COAF, porque na sua prova pode aparecer comunidade de inteligência financeira. Preste muita atenção que a quebra de sigilo bancário, sem que exista uma autorização de poder judiciário ou até mesmo sem uma solicitação em CPI, é considerada crime no Brasil e é possível uma pena de reclusão de 1 a 4 anos para essa pessoa que cometeu tal infração, além de multa. Vale apontar que nessa situação envolvendo crime, quem omitir, retardar de modo injustificado ou prestar de modo falso qualquer informação incorrerão nas mesmas penas que eu acabei de mencionar. Aos olhos da lei, quem são as instituições financeiras? Podemos destacar os bancos de qualquer natureza ou espécie. Temos também as distribuidoras de valores mobiliários. Aqui eu posso ressaltar também a existência de corretoras e distribuidoras. Corretoras e distribuidoras, aos olhos da lei, hoje apresentam-se como sinônimos, mas uma distribuidora e uma corretora, nós podemos citar como exemplo a XP, que é líder no mercado na área de investimentos, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedade de crédito, financiamento e investimentos, sociedade de crédito imobiliário, administradoras de cartões de crédito, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de créditos, associações de poupança e empréstimos, bolsas de valores e de mercadorias e futuros, bem como as entidades de liquidação e compensação, e outras sociedades que, em razão da sua natureza, de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Nos termos da Lei de Sigilo Bancário, as empresas de fomento comercial, ou factoring, elas deverão obedecer às normas aplicáveis às instituições financeiras de modo geral. Atenção, aluno! O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil também. Tanto que a lei menciona exatamente isso. O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil em relação a operações que realizar e as informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Aos olhos da nossa lei, não constitui violação do dever de sigilo qualquer troca de informação entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas aí as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Também não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento de informações constantes de cadastros de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes a qualquer entidade de proteção ao crédito, observando as normas que serão baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e também pelo Banco Central do Brasil. Fornecer informações previstas na Lei 9.311, de 24 de outubro de 96, a Lei da CPMF, não constitui violação do dever de sigilo também. Bem como também não constituirá a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam os recursos provenientes de qualquer prática que seja considerada para fins criminosos. Podemos incluir como não violação do dever de sigilo a revelação de informações sigilosas com consentimento expresso dos interessados, a prestação de informações nos termos e condições previstas em lei não constitui violação do dever de sigilo, bem como também não constitui o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de créditos e obrigações de pagamentos adimplidas ou em andamento de pessoas
naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados, visando aí qualquer informação de histórico de crédito de acordo com a previsão em lei específica. A lei traz hipóteses aonde a quebra de sigilo ela poderá ser decretada para apuração de ocorrências de ilícitos, seja em qualquer fase do inquérito ou num processo judicial. Mas atenção, especialmente nos seguintes crimes, poderá ocorrer a quebra do sigilo bancário, tais como de terrorismo, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, de extorsão mediante sequestro contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem tributária e a previdência social, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Também poderá, nos casos praticados por organizações criminosas. Ainda no tocante ao sigilo, inclusive a contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos pelas instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil, em algumas situações. No desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras. Ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. As comissões encarregadas dos inquéritos poderão examinar quaisquer documentos relativos a bens diretos e obrigações das instituições financeiras, de seus controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições financeiras. E, obviamente, o disposto aplica-se às comissões de valores mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços nos mercados de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. A lei de sigilo bancário ressalta para nós que no Brasil, o Banco Central e as comissões de valores mobiliários, em suas áreas de competência, poderão firmar alguns convênios com outros órgãos públicos, fiscalizadores de instituições financeiras, objetivando a realização de fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas competências, com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando, no caso, a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiárias no exterior de instituições financeiras brasileiras. A cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de atividades ou operações que impliquem na negociação, na aplicação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários relativos com a prática de condutas ilícitas. Devemos lembrar sempre que o dever de sigilo é extensivo aos órgãos fiscalizadores e também aos seus agentes. O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos de fiscalização, nas áreas de suas atribuições, fornecerão ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, as informações cadastrais e de movimentos de valores relativos às operações financeiras previstas na lei. Essas informações serão prestadas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários e por instituições financeiras, as informações ordenadas pelo Poder Judiciário
Aí, no caso, deve-se preservar o seu caráter sigiloso, mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e fornecimento de documentos sigilosos que são solicitados por comissões de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Agora, para se requerer a quebra de sigilo, independe da existência de processo judicial em curso. O Banco Central do Brasil e as comissões de valores mobiliários, elas fornecerão à Advocacia Geral da União as informações e documentos necessários à defesa da União em ações que sejam partes. Também oferecerão as informações e documentos sigilosos que, de modo fundamentado, forem necessários ao exercício de suas competências, tanto constitucionais como também legais. As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de suas competências, seja ela constitucional e legal, de ampla investigação, elas deverão obter as informações e documentos sigilosos de que necessitarem diretamente dessas instituições financeiras, ou por intermédio de Banco Central do Brasil, ou Comissão de Valores Mobiliários. E aí as solicitações, elas deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. No caso, o Poder Executivo, ele tem a função de disciplinar, inclusive, quanto à periodicidade e aos limites de valor, critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão a administração tributária da União sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. Consideram-se operações financeiras, depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança, pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, resgates em contas, depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança, contratos de mútuo, desconto de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito, aquisição e vendas de títulos de renda fixa ou variável, aplicações em fundos de investimento, aquisições de moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional, transferências de moedas e outros valores para o exterior, operações com ouro, ativo financeiro. E também são consideradas operações financeiras aquelas que envolverem operações com cartão de crédito, operações de arrendamento mercantil e quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou outros órgãos competentes. Vale ressaltar que as informações que são transferidas, elas deverão se restringir a informes relacionados com a identificação dos seus titulares dessas operações e dos montantes globais, mensalmente movimentados. E aí é vedada a inserção de qualquer elemento que venha permitir identificar a sua origem ou natureza dos gastos a partir deles efetuados. Estudante, atenção, que não se inclui entre as informações desta lei as operações financeiras efetuadas pela administração direta e indireta, seja da União, estados, Distrito Federal, municípios. E recebidas informações, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como poderão realizar fiscalização ou auditoria para a apuração dos fatos. Agora, as informações elas serão conservadas sob sigilo fiscal na forma da lei vigente. E as autoridades, agentes fiscais tributários da União, estados, Distrito Federal, dos municípios, ou seja, dos entes federativos, somente poderão examinar documentos, livros, registros de instituições financeiras, inclusive aí referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Agora, o resultado dos exames, informações e documentos serão conservados em sigilos, observada a legislação tributária. Comissão de Valores Mobiliários, instaurando inquérito administrativo, eles podem sim solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto a instituições financeiras de informações e também de documentos relativos a bens, direitos, obrigações de pessoas físicas ou jurídicas que estejam submetidas ao seu poder disciplinar. Vale apontar que o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, de forma permanente, deverão manter intercâmbio de informações sobre os resultados das inspeções que realizarem, de inquéritos que instaurarem e penalidades que vierem a aplicar, sempre que as informações forem necessárias ao desempenho das suas atividades. No tocante ao cumprimento das exigências e formalidades, de forma expressa, deve-se declarar pelas autoridades competentes nas solicitações que forem dirigidas ao Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários e até mesmo as instituições financeiras. Agora, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, se eles verificarem a ocorrência de crime definido em lei, no caso de ação pública, ou que tem indício aí de prática de tais crimes, deve-se informar ao Ministério Público, juntando à comunicação documentos necessários para apuração ou comprovação dos fatos. Lembrando sempre que a comunicação ela tem que ser efetuada pelo presidente do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Admite-se aí, no caso, a delegação de competência no prazo máximo de 15 dias. Atenção, se tem prazo, risque aí na sua anotação, porque isso pode ser uma informação importante para a hora da sua prova. A contagem do prazo ela tem que ocorrer a contar do recebimento do processo com manifestações dos respectivos serviços jurídicos. E, independente de qualquer coisa, o Banco Central e essas comissões de valores mobiliários comunicarão os órgãos públicos competentes sobre irregularidades, ilícitos administrativos que detenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos que são considerados como documentos pertinentes. No tocante à quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas por esta lei complementar, constitui crime e sujeita-se os responsáveis à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, aplicando aí o Código Penal sem prejuízo de outras sanções cabíveis. E incorre nas mesmas penas aquele que omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos da lei. Para fechar, o servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo abordada pela lei complementar responde de maneira pessoal e direta pelos danos decorrentes, sem prejuízo das responsabilidades objetivas da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com a orientação oficial. Gostou deste vídeo? Espero que sim. Mais importante que tudo, espero que este vídeo tenha contribuído para o seu estudo. Quando você for aprovado, vem aqui no meu canal contar essa novidade.
Será um prazer imenso. Se inscreva aqui no meu YouTube, @Prof. Guilherme De Luca, deixe seu like, deixe seu comentário e siga lá no Instagram, @Prof. Guilherme. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula e próximo vídeo.